Ok. Então, a gente vai falar hoje do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e a gente vai falar do item 5 ao item 7, se a internet deixar, tá? Ah, ela vai deixar assim. Vai, né? Vamos rezar. Vai. Vamos lá. Então, a gente vai começar lendo o item 5, que é o ponto de vista. Você lê aí, Sô? Claro que eu leio. Então, vamos lá. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Nossa, já começa aqui, né? A gente precisa acreditar que tudo isso vai passar, que existe um futuro aí, né? E que a gente precisa vivenciar esse presente. Essa fé que tem consequências enormes sobre a moralização dos homens. Olha que outra situação bem importante para a gente falar, né? Nós precisamos, nesse momento de reclusão, entrar em contato conosco mesmo para verificar o que é a nossa moral, o que é a ética e como é que a gente está trabalhando, lidando no nosso dia a dia. Será que precisa mudar alguma coisa? Ai, precisa, É uma né? reflexão para cada um. Porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que a rápida passagem, uma breve permanência num mundo ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas da libertação que abre para o exilado, e exilado somos todos nós. Na verdade, estamos exilados aqui, né? E se a gente parar para pensar, a morte faz parte do nosso dia a dia. Só da gente passar esse dia e amanhecer um dia seguinte, o dia de ontem já foi, né? Então a gente lida com ela todos os dias e todas as horas, porque as horas vão passando e a gente não se dá conta. Então entrar no pânico agora é de verdade a gente não confiar que existe um Deus sobre todos nós e que esse Deus nos espera, né? Então esse item 5 aqui, ele é maravilhoso para a gente poder refletir e saber que todos nós, independente de qualquer situação, estamos aqui de passagem. E que nós criamos situações, né? E se criamos agora, ou criamos há 2.000 anos atrás, há 3.000, há 4.000, desde que o mundo, né, foi começar, desde que esse planeta foi começado a ser habitado, isso faz parte de um movimento generoso de Deus para conosco mesmo, né? Isso é muito bonito para a gente entender e saber que nós vamos ficar aqui até o momento que tiver que ficar. E que esse momento é o momento da gente agradecer a vida, né? Enaltecer a vida. Porque ir embora, independente de vírus, de doença, de acidente de percurso, todos vamos. Eu vou encerrar aqui para você depois ler o próximo parágrafo e fazer os seus comentários. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Ai, meu Deus. Tão difícil mudar esse nosso ponto de vista, né, Sô? Porque olhamos tudo aqui muito pequeno, né? Nosso ponto de vista hoje ele é muito limitado. E aí a gente fica sofrendo, né? Achando que tá tudo perdido. Precisamos muito dessa fé no futuro. Verdade, porque na verdade o futuro como é o presente. Se nós estamos aqui agora, a gente já está promovendo esse futuro. Agora, a gente precisa lembrar do que é que a gente quer para o futuro. Né? Porque se a gente tem essa fé, se a gente acredita, né? E a gente vê que nós, espíritas, a gente tem essa certeza porque já fomos avisados
assim como a humanidade inteira, de acordo com a sua fé, com a sua religião, também sabe, já se falou nos últimos dias, já se vive toda uma situação de quaresma agora, né? Dessa dor cristã, desse período de quarentena, né? Que são 40 dias da quaresma. Olha, quanta coincidência também tem aí, né, Lu? É. E a gente fica sofrendo por algo que a gente está vendo. As coisas só estão acontecendo, avisados fomos. É que a gente talvez tenha achado que isso ia ser postergado para mais 2.000 anos, 3.000 anos, mas a gente sabia que uma hora ou outra isso precisava acontecer como está acontecendo hoje. Então, vamos ver isso como uma grande bênção de Deus. Porque Sim. eu duvido que alguém tenha parado antes dessa pandemia para perguntar quantas pessoas morrem no meu país hoje, quantas pessoas morreram no meu país hoje. Então, eu acho que é esse pânico que a gente precisa sair. A morte é inerente a todos nós. Todos nós Sim. temos um compromisso de chegar e de partir. Sim. Alguns vão agora, né? E muitos estão indo agora. Sim. Mas a gente sabe que conforme foi nos ensinado e foi nos avisado, alertado, que haveria um momento em que a humanidade passaria por essa situação dessas mortes coletivas. E a gente está vendo isso aí acontecer de várias outras formas e agora via o vírus, né? É Vamos lá, verdade. no próximo parágrafo você lê, Vou ler, Sô. por favor. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que foi vítima, o orgulho ou a vaidade feridas são tantos outros tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Aqui, ele nos compara a crianças, né? Crianças que perdem um brinquedo e ficam desesperadas, né? Nós que temos dificuldade para lidar com os nãos da vida, né? Com uma doença, com uma perda, e a gente também já se desespera, nos entregando a uma verdadeira tortura, né? Quando a nossa visão é assim, só focada aqui, tudo parece muito grande, né? Principalmente os problemas. Então a gente precisa ampliar esse ponto de vista. Verdade, Lu, verdade, né? E uma outra coisa que nos faz refletir aqui é a nossa própria ganância, né? Uhum. Quando ele diz que nós nos apegamos, né, nesse presente, claro, a gente precisa aprender a viver o presente, porque na verdade nós só temos o presente. É que a gente acha que esse presente vai perdurar para sempre, né? Que esse brinquedo, né, essa metáfora que ele traz aqui para gente, ela nunca vai se deteriorar, ela nunca vai precisar ser passado à mão do outro, ela nunca vai precisar ser mudado, né? Então, eu vejo também muito assim, a gente parar para pensar nos nossos apegos, né? Eu acho isso muito importante Sim, aqui nesse parágrafo. é verdade. É. Vamos ler mais Prosseguindo, um pouco, Sô? vamos lá, sobre o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor, foi o que você disse. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor. Os cidadãos eminentes como monumentos, mas que subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Né? A gente vê que às vezes, claro, a gente não está menosprezando a situação, longe disso, nós precisamos olhar isso com muito, eu digo assim, com muito respeito, né? Mas a gente precisa lembrar, tudo passa, isso não é eterno. Até porque a eternidade não é
deste mundo, né? Você pode prosseguir, amada? Sim. Assim acontece com aquele... Opa, negócio fazendo barulho aqui. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem, como as formigas num monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Ixi Maria! Ou seja, se a gente dá muita importância aos bens terrenos, é porque a gente tem pouca fé na vida futura, né, Sô? Com certeza, né? É que muitas vezes a gente acha que tudo se resume aqui. Né? E quando a gente se depara com uma situação, seja ela qual for, que nos tira da zona de conforto, aí a gente começa a observar que não. Ou a gente precisa dar um passo atrás e rever o que tem feito, o que tem, como é que está os valores que a gente atribui a tudo, né? Ou a gente dá um passo à frente e procura fazer um caminho diferente, né? Porque tem que ter um futuro, senão não teria graça, não teria noite, não teria dia. Para quê, né? A gente já vive nessa transformação diuturnamente, né? Sô, e ele falou também uma parte que eu achei o máximo, ó, que operários e poderosos são da mesma estatura, né? Ninguém é melhor do que ninguém, né? E a gente fica achando que por ter posses, por termos títulos, por termos uma cor, por termos uma religião, por termos dinheiro, somos melhor do que o outro, mas, né? Nada Olha disso. aí. Nada disso. Na verdade, isso são roupagens que a gente vai criando dentro de uma sociedade, né? Que empodera, né? Empodera algumas pessoas, se dando, né? O título mesmo, se dando a situação de que eu sou e eu posso, né? E aí a gente vê que neste momento não tem eu sou e não tem Não, eu posso. Estamos todos no mesmo barco, sim, independente de qualquer situação. sim. Vamos continuar, Sô? Você lê Vamos aí? lá. Vou continuar, item 6 agora. Se todos pensarem assim, disseria ninguém mais se ocupando das coisas da terra. Tudo perigará, mas não porque o homem procura insistentemente o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar, ou melhor, o menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sobre a mão, não a retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionando como ele e pelos instintos do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, esse providência com letra maiúscula, que colocou na terra para este fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses, ao pensar no destino que o guarda. Quer comentar ou quer que eu comente? Ó, eu entendi que ele fala assim que é natural dos homens procurar melhorar o local onde eles estão, né? E que a gente, isso é um instinto, né? Tanto o instinto de conservação como um outro instinto que é o de progresso. Isso é uma coisa natural nossa. E que mais? Pode continuar, Sô. Então, aí eu vou pegar um gancho aí no que você disse, que eu concordo com você em número, gênero e grau, porque, veja bem, nós estamos aqui
não é para desfazer daquilo que temos ou que encontramos quando chegamos. Nós vivemos num processo de ascensão, né, de crescimento. Então, nós precisamos melhorar. E veja bem, olha, se a gente não tivesse, neste momento, essa ferramenta eletrônica, nós estaríamos fadados a estar dentro de casa e, de verdade, não ter nenhum tipo de comunicação. É verdade. E a gente hoje não, a gente está, na medida do possível, todo mundo se adequando àquilo que é necessário que se faça, né? Porque a gente tem que respeitar todos os reinos, e o reino científico, eu estou trazendo como um reino agora, tem o poder de nos orientar no sentido de que, olha, qual é a importância, qual é o valor, quanto tempo dura, o que é importante que se faça, encontramos um remédio X, uma vacina Y, a gente tem que olhar isso com muito carinho, com muito respeito, porque essas pessoas têm estudado, têm se preparado para estar aí. Mas veja bem, até para essas pessoas, olha a importância da tecnologia. Né? Porque hoje a gente vê que é uma situação mundial, é uma pandemia, está todo mundo no mesmo barco, não é só o Brasil hoje. O Brasil é Raimundo e todo mundo, olha lá, eu e a minha frase de sempre, né, Lu? Estamos todos fadados, vivendo mesmo essa situação. E esse aprimoramento tecnológico está nos ajudando a dar uma aula à distância, ter uma reunião à distância, não deixar de falar do Evangelho. E eu estou trazendo o Evangelho enquanto a nossa doutrina, mas todas as religiões têm essa ferramenta para poder encontrar com seus afins e criar o seu momento de estudo, de oração em conjunto, né? Então, o que o Evangelho nos traz nessa noite é para a gente refletir que tudo está aqui para ser bem-vindo e a gente precisa fazer a nossa parte. Quando eu disse a providência com P maiúsculo, porque essa providência é divina. Ela nos deu a vida para fazer diferente, para buscarmos um caminho de volta e voltar numa inteireza. Fiz a minha parte, né? Deixei um legado para que os meus irmãos, para que na minha próxima encarnação eu encontre caminhos que facilite mais ainda a minha evolução e que me dê oportunidade de verdade de um dia chegar e sentar à mesa do Pai como Ele espera a todos nós, né? Então, esse item 6 é muito, muito bacana. O trabalho faz parte e a gente tem que fazer isso com alegria. Sim. Né? É isso. A gente vai voltar para o trabalho todo mundo feliz, né? Quando acabar isso. Olha, eu tenho ouvido muito isso dos meus colegas e tenho dito. Saudade, viu? Né? A gente reclamava de ter que ir, né? Agora a gente, nossa, eu quero ir. A gente agora vai aprender a agradecer. Olha, até a nossa gratidão hoje, eu acredito que energeticamente ela deu umas 10 oitavas acima. Ela cresceu muito. Eu acredito nisso. Eu acho também. Vou ler mais um pouco, Sô? Por favor. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem estas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre, que ao perder tudo que possui, cai em desespero. Ui. A gente tem se desesperado por qualquer moedinha que a gente perde, né, Sô? É verdade. E aí a gente tem que mudar esse padrão de pensamento, né? É verdade. Eu não sei se foi hoje ou se foi ontem que, conversando com o Ari, eu disse para ele, a gente precisa entender que muitas vezes a gente precisa perder para ganhar. É verdade. Né? Então, hoje nós estamos, talvez, na nossa pseudo-ignorância e talvez na nossa pseudo-egoísmo, muito entristecido, porque, não estou podendo fazer isso, não estou podendo. Então, a gente está perdendo, mas a gente está ganhando, porque a gente disse anteriormente a importância das coisas na nossa vida, né? E eu acabei dizendo que até a gratidão hoje, para mim, tem outra conotação, tem uma energia muito mais apurada, muito mais de coração mesmo, não só
na palavra, só no bom gesto, de ai, muito obrigada, gratidão. Não é mais do que isso, é muito mais do que isso, né? E outra coisa que você leu aí, que eu acho muito importante, é que, assim, amados, o que é o pobre e o que é o rico mesmo, né? Então, eu acho que isso tem que ficar como na nossa leitura de hoje, que fique para que cada um pare para pensar, né? O que é ser rico e o que é ser pobre, né? Então, eu não vou colocar as minhas considerações, porque senão vai falar, ela pensa assim, não. Mas eu acho que cada um de nós precisa parar para pensar nisso. Com Porque certeza. é muito forte o que se diz. Nós não temos que desprezar absolutamente nada, ao contrário, nós precisamos agradecer tudo aquilo que a vida nos coloca à disposição através do nosso trabalho, através das nossas pesquisas, através das nossas realizações. Mas o que é ser pobre e ser rico com tudo isso? Boa pergunta, Sô. Vamos deixar para que todos pensemos, né? Vamos pensar. Quer ler o 7? Vamos encerrar essa leitura, né? No número 7, claro, a gente vai terminar, não vai encerrar não, porque não sou eu que encerro, quem encerra é você. Mas é o item 7 que a gente se propôs a fazer a leitura da noite. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno. Ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e gracioso da obra do Criador. E revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece assim uma base, uma razão de ser, a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjunto, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Uau! Esse item. Então, esse item ele vem falar de um dos princípios que a doutrina espírita tem, né? A gente compreender que a nossa vida, ela é única, né? A vida de todo ser é única. Deus nos deu uma vida. E que essa vida, ela tem começo, meio e fim em cada uma das nossas encarnações. Então, se a gente está vivendo esse momento agora, muitos de nós vão falar, nossa, Deus, por que eu estou vivendo isso? Eu sou um cara tão bacana, eu sou um cara tão íntegro, eu honro os meus compromissos, eu respeito o meu semelhante, eu procuro não fazer diferença. Por que eu tenho que passar por isso? Isso é muito sério, porque tem muita gente, com certeza, que deva estar fazendo essa pergunta, né? Sim. E a gente, como os preceitos espíritas, a gente consegue compreender, que é o que fala, foi reservado para mais tarde. Compreender isso, e o compreender isso não significa aceitar, olha, Lu, que loucura, porque isso é muito sério. A gente não está falando que a nossa doutrina, que eu, enquanto espírita, eu sou perfeita, estou inteira. Não, eu tenho uma teoria, né? Porque a gente tem muita teoria, a gente tem muita informação. Né? Mas todos nós, espíritas, católicos, evangélicos, eu não sei quem vai nos ouvir, não importa qual é a nossa religião, a gente tem que lembrar que religião é uma religação, a minha religação com o meu Pai, com o meu Criador, não está em todas. Mas o que a gente tem, o que a gente trabalha, o que a gente procura entender, o que a gente procura compreender e viver é justamente isso. Olha, vamos agradecer esse momento que estamos vivendo. Por quê? Porque pode não ser agora, mas eu não tenho dúvida de que muitos de nós somos espíritos velhos, já viemos aqui várias vezes. Sim. Né? Estamos vivendo uma situação muito pertinente quando a gente para pensar no martírio de Jesus durante os seus 40 últimos dias de vida, né? Dentro desse corpo físico, né?
toda aquela dor vivida. Nós estamos vivendo também essa dor, mas nós estamos vivendo a dor de uma humanidade. Né? Vamos pensar lá, já que a gente, desde o homem da caverna, vamos lá, desde do primeiro homem, né? Até agora, desde o momento em que nós nos perdemos, que nós caímos, que nós nos tornamos esse anjo caído de Deus, porque nós estamos aqui para voltar para casa, né? E voltar para a casa de Deus é voltar com uma inteireza. A gente sabe que esse planeta está vivendo todo esse momento e ele precisa dessa depuração. Por quê? Porque o planeta Terra, ele está mudando, inclusive, a sua energia. Ele está deixando de ser um planeta de expiação e prova e ele está se tornando um planeta de regeneração. Né? Regenerar significa curar. Né? Então, a gente precisa se curar enquanto humanidade, visto aqui o que nós lemos, do nosso egoísmo, da nossa prepotência, da nossa arrogância. A gente viu aqui que aqui agora não tem pobre, não tem rico, não tem preto, não tem branco, não tem partido político. Se a gente se prender a essas nuances agora, a gente vai sofrer muito mais. Se a gente lembrar que nós somos todos filhos de Deus, vai ficar mais fácil a harmonia, vai ficar mais fácil a solidariedade, vai ficar mais fácil a fraternidade. Porque eu não estou ajudando o meu irmão porque o meu irmão comunga da minha religião. Eu estou ajudando o meu irmão porque o meu irmão é meu irmão. É isso que esse sétimo item nos traz. Né? E é isso que a nossa doutrina nos ensina. Né? A praticar sem olhar a quem. Não importa que rótulo temos. O importante é que nós nos reconhecemos como filho de Deus. É só isso. É irmandade. Acho que falei demais, né, Lu? Não, de jeito nenhum. Eu fiquei aqui pensando naquela frase que ele falou assim, que revela solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, né? E você falou também, né? Somos espíritos velhos, né? O corpo é novo, mas as nossas histórias são antigas. E nenhum problema chega a nós sem que a gente precise dele, né? Então, a humanidade precisa viver essa fase, essa crise, e tomara, né, que a gente saia melhor dessa experiência. Olha, Lu, eu vou dizer para você, eu tenho certeza de uma coisa, de que se a gente se propor, a gente vai sair melhor. Mas isso também depende do nosso livre-arbítrio, tá? Depende. É por isso que eu falo para todas as pessoas que eu conheço. Isso não é um castigo de Deus. Nunca pense nisso. Diga-se que isso é o resultado de vidas que a humanidade vem trazendo. Porque se Deus fosse castigo, ele não seria amor. Um pai, um ser não é duas coisas ao mesmo tempo. Então, ele é bondade, ele é luz, ele é alegria. E ele está nos olhando, ele está nos amando, ele está nos mandando ajuda. Não importa a religião, de um anjo, de um santo, de um guia espiritual. Ele está nos mandando ajuda. E a gente vai pegar essa ajuda e fazer o nosso melhor. Agora, a gente também pode ter toda essa ajuda e não fazer absolutamente nada. E ainda assim, nós continuamos sendo filho de Deus e Ele continua nos amando. É verdade. Ele não nos deixa de nos amar jamais, né, vamos finalizando? O amor dele é... Vamos sim, Lu. Você quer falar alguma coisa? É que eu quero te agradecer pela oportunidade. Eu quero, de verdade, do fundo do meu coração, emitir todas as energias do bem e da luz para toda a humanidade. Eu quero que Deus continue nos amando e que a gente pare de ser tão turrão, seja mais flexível, seja mais filho bondoso, né? E aproveite dessa situação. E as pessoas que, porventura, perderam um querido e a gente não sabe quem, eu, você, Deus é quem sabe, né? E graças a Deus que a gente não sabe mesmo que a coisa vem, porque senão aí a gente não ia fazer nada, né? Mas que nós tenhamos toda a força e sabendo que assim é necessário. Quem está chegando numa boa hora
para dar continuidade. Quem está indo numa boa hora, porque já cumpriu aquilo que tinha que fazer. E que Deus dê sapiência a toda a humanidade. É isso, muito grata, viu? Sou, muito obrigada por estar conosco. Conta comigo sempre. Gente, um abraço para todos, tá? A gente vai se vendo por aqui. Precisarem de alguma coisa também, pode contar com a gente. E um grande beijo, Sou. Um beijo pro pessoal aí da sua casa, tá? Obrigada. Manda um beijo para o Júnior, para as crianças. A Guari está aqui perto de mim. E o Matheus saiu com o meu neto e a minha nora. Acho que eles foram ao mercado. Eita. Muito grata, viu? Muito Um grata beijão, mesmo. Sou. Beijo para você também, minha amada. Sinta-se abraçada. Um abração. Obrigada. Outro. Tchau. Tchau.